Fala, meus queridos, bom dia. Hoje eu vim trazer aqui o setup do fim do mundo. Moedinhas que você pode investir, pode montar esse setupzinho aqui e esquecer, velho. Eu tô montando esse setup do fim do mundo, tá? Ainda não terminei de montar. Então, o que eu vou precisar desse setup pro fim do mundo, né? O intuito é você começar ali com 50 doletas, tá? Podendo começar com menos, lógico, né? 11 dólares a operação, que é o mínimo. Então vamos aqui em ordens, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui, adicionar nova ordem. A primeira que eu vou colocar, BTC, perdão, USDT BTC, tá? Vou colocar só BTC aqui, já aparece. É porque eu não consigo colocar porque eu já tenho aqui. Então vamos dizer que esse daqui fosse o USDT, fechou? Vou colocar 4 operações. Faixa máxima de preço não, faixa mínima de compra não. Perfil de operação moderado? Não, eu vou colocar conservador. E sim, tá? Então eu vou criar essa ordem, 4 ordens dessa. Bom, se vocês notarem aqui no meu, o SDT BTC tá no conservador, tá? E ele só tem uma ordem filada. Ou seja, o conservador dificilmente ele vai passar de 2, só quando a moeda começar a cair muito. Então aqui, por exemplo, o IOTA tem 2, ZEC tem 2, YWI tem 2 também. Então, o que é o intuito aqui? Nessas moedas que tem 2, eu estou usando 22 dólares. Nas que tem 1, eu estou usando 11 dólares. Ou seja, se eu tivesse 50 dólares, daria para eu ter colocado aqui 4 moedas, por exemplo. Bitcoin, ADA, XMR e LTC. Que ele vai comprar uma vez só e ele consegue operar. Qual que é o problema? Se a moeda cair, você está travado, você não consegue operar mais nada. Então, por isso que eles recomendam 50 dólares por moeda. Ué, mas 4 moedas dá 44 dólares, por que eu tenho que ter 50? Porque você vai ter que pagar a taxa um dia, tá? Então, o que vai acontecer? Se você tiver tudo filado, você não tem dinheiro para pagar a taxa. Eu já tenho taxa para pagar? Tenho taxa para pagar. Só que abaixo de 10 dólares, eu não preciso pagar. Então, aqui no meu caso, acho que tem... Eu não posso mostrar, né? Mas aqui vai ter mais ou menos aí 1 dólar e pouquinho para pagar. Quase 2 dólares, tá? Beleza, gente? Então, 10 dias aí, não completou o 10º dia. O 10º dia só completa à noite pra mim. Eu tenho 9 dólares aí de lucro, tá? Mais ou menos quase 5% em 10 dias. Então, a cada 2 dias tá dando 1%, tá? Do dia 13 ao dia 16 eu não lucrei nada, tá? Então, teve um gapzinho aí do dia 15 e do dia 14, tá? Não lucrei nada. E o setup do fim do mundo, o que é? Eu colocar 10 moedinhas, tá? 10 moedinhas, Bruno, vai dar quanto? O ideal é que você tenha pelo menos 500 doll, tá? 500 doll. Eu tenho 500 doll? Não, não tenho. Então o que acontece? Quando eu venho aqui no overview, a taxa de risco da minha conta está em 140%. Ou seja, vamos dizer que todas as moedas comecem a cair. O bot vai ver entradas de compra, que pode ser uma possível reversão, e ele vai acabar comprando mais moedas aí. Se chegar no ponto de não ter mais dinheiro, né, ele não consegue mais comprar. Mas por que tem o risco de eu ficar sem dinheiro? Porque eu tô arriscando aí, né, se ele for comprar tudo, 140% do meu capital. Então eu preciso ter mais dinheiro do que eu tenho se eu tivesse que comprar. Então, aqui tá falando 350 dólares, por quê? Porque eu também não terminei o setup do fim do mundo. Bom, quais são as moedinhas que eu vou colocar? Pessoal, vocês vão pegar as maiores e as melhores moedas, entre aspas. Então, Bitcoin, ADA, IOTA, ZEC, XMR, LTC, Ethereum. Por qual que eu começo? Começo pelo Bitcoin, pelo Ethereum, ADA, ZEC, XMR, LTC, IOTA, nessa ordem, tá? Então toda vez você vai colocando mais uma moedinha, mais uma moedinha, mais uma moedinha. Habilita a função aqui embaixo de hold, você vai pagar só metade da taxa, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso. Você vai pagar só metade da taxa e no começo a taxa é um pouco ardida, né? Demora até a taxa diminuir. Mas a tendência é que no longo prazo essa taxa diminua, fechou? Então,
você vai colocar essas moedinhas, as 10 maiores moedas. O que está faltando aqui, Bruno, que você quer colocar? Pessoal, eu quero tirar essa moeda YFI, colocar Dogecoin, tá? E deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem a Dog e eu acho que tem mais uma, acho que é a DOT. DOT USDT. É a outra moeda que eu quero colocar, tá? Então com essas 10 moedinhas não tem erro. Ah, mas e se elas caírem? Elas vão voltar, porque elas são moedas muito fortes. Ah, Bruno, mas eu vi aí, ó, que tem moeda que dispara 5.000%. Tem moeda que dispara aí 1.000% em 2 dias. Eu não vou pegar essas moedas, pessoal. Essas moedas, elas não vão subir. Quer dizer, elas vão subir no curto prazo, mas no longo prazo, você vai pegar mico, velho. Mico é a expressão que a gente usa em ações para ação merda. Então, às vezes, ela tem uma ação que vale R$1. No outro dia ela tá valendo 5. E no outro dia ela tá valendo 10 centavos. E nem sempre ela vai voltar a valer 5 ou voltar a valer 1. Como aqui o foco é hold, você tem que pegar moeda que no longo prazo ela sempre vai crescer. Então você vai pegar quem? Bitcoin, não tem erro. ADA, não tem erro. IOTA, ZEC, todas essas moedinhas que não tem erro. Você vai colocar aqui. Então eu já configurei isso daqui. Ainda falta só eu ajustar mais algumas coisas. Colocar o DOG, tirar essa moeda YFI. Né? Como que você faz isso? Então eu venho aqui, ó, operações e desativar novas compras. Desativando as novas compras, ele só vai vender isso aqui. E aí eu esqueço, entendeu? Deixo aí, uma hora ele vai vender, tá? E aí eu vou adicionar, por exemplo, aqui, DOG. Então, o SDT DOG, vou lá, diminuo 1 aqui para ficar 4. Taco o conservador, deixo no sim e criar ordem. Pronto. Agora é só deixar aqui, ele vai analisar o mercado e vai comprar DOG, tá? Como eu tô com o capital muito comprometido, eu não vou deixar comprar. Fechou? Então, gente, esse é o setup do fim do mundo. Pontos positivos dele. No longo prazo, esse setup vai bagaçar. Ele vai, mano, ele vai sobreviver. Você vai sobreviver. Se o Bitcoin começar a cair e as outras moedas começarem a cair junto, o que vai acontecer? Essas moedas vão cair e tal. Ele vai recomprar. Quando o Bitcoin voltar a subir, ele vai começar a comprar, ele vai fazer dinheiro. E ele vai manter as moedas boas em hold. Ou seja, daqui, sei lá, 3 anos, 4 anos, você vai se preocupando em pagar a taxa, depositar um dinheirinho, pagar a taxa, depositar um dinheirinho. Depois de alguns anos, você vai ver o quê? Porra, eu tenho uma fração de Bitcoin ali. Eu tenho o quê? Uma fração de Ether ali. E assim, cara, você consegue manter sua carteira a longo prazo, tá? Você aumenta a parte em dólar, que vai gerar moedas. E aí, essas moedas, quando valorizar, você pega e vende, beleza? Então, por enquanto, gente, é isso, tá? Vou fazer outros setups aí. Esse, pra mim, é o mais conservador. O que é o mais conservador, Bruno? É o que vai durar no longo prazo, tá? Então, começa a montar pelo Bitcoin, Ether, LTC e assim por diante. Não tem erro. Lembre-se, gente, foco sempre no longo prazo. Fechou? Qualquer dúvida, sugestões, deixa aqui nos comentários. Tamo junto e falou!